continuidade, nós vamos receber com carinho e gratidão nosso segundo palestrante. Ele é médico, psiquiatra e pós-graduado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp-EPM. Possui certificação internacional em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine. Pós-graduado em dependência química pela Uniad Unifesp-EPM. Membro do Conselho Curador da Fundação Espírita Américo Bairral de Psiquiatria. Membro ativo da Associação Médico Espírita de São Paulo, AME São Paulo. Ele abordará o tema Atualidade Científica na obra de André Luiz. Vamos receber com o nosso carinho Rafael Latorraca. Quero doar um pouco da energia para vocês, para a gente, além de aprender bastante, refletir, entrar em contato com Deus dentro de nós, através dessas revelações. Então, um bom dia bem enérgico para todos. É uma honra muito grande para o nosso coração, em nome da Associação Médico Espírita de São Paulo, estar presente e receber esse convite, em nome da Vera. E é incrível que, além da estrutura fantástica da federação, né, o clima espiritual, né, parece que dá para tocar o amor de todos os trabalhadores que estão aqui. É muito, muito gostoso e gratificante fazer parte disso. Então, assim como a Ercília disse, né, é uma tarefa infinita, mas vamos abordar de uma maneira interessante e didática para vocês. Antes de tudo, eu preciso falar que essa apresentação de coração não é verdadeiramente minha, é da doutora Marlene Nobre. Ela que faleceu em 2015, é fundadora da AME Brasil, da AME Internacional, continua assiduamente depois do desencarne, orientando a todos nós do movimento médico espírita, através da mediunidade do Conrado, aqui na Casa Espírita que a gente participa, Caibar Schutel, e lá com Roberto Lúcio, em Belo Horizonte, dando mensagens e orientando. Ela continua na lida, mesmo depois do desencarne. E até grande parte desses slides é do material dela. Ela é a maior conhecedora da obra de André Luiz que nós temos notícia. Então aqui alguns tópicos para a gente passar, para ficar de uma maneira gostosa, de vocês apreciarem as antecipações científicas trazidas por Chico, esse espírito fantástico que veio nos ajudar na nossa evolução, né? Então o primeiro deles vai ser a glândula pineal. Então a glândula pineal é essa estrutura que fica bem no meio do nosso cérebro. Então é como se Deus quisesse proteger uma estrutura, ele coloca ela bem no centro. E é muito pequena, tem cerca de 1 centímetro de extensão no maior diâmetro, mede entre 6 a 200 miligramas, mas, além disso, ela tem esse formato de pinha, né, nessa figura da direita que está ampliada, né? Embora seja pequena, ela é muito reconhecida em diversas tradições e culturas. Então, lá na Catedral de São Pietro, no Vaticano, por exemplo, tem essa obra de arte que não preciso nem falar da semelhança em relação ao pineal, né? E toda estátua das tradições orientais que estão meditando, de Buda e de outros representantes, tem no sexto chakra, na terminologia do André Luiz, o sexto campo de força nosso, representado a pineal através dessa estrutura. Então, o centro de força coronário, que é o sexto chakra nas tradições orientais, está relacionado com a glândula pineal. E todos esses 6 principais centros de força têm uma glândula correspondente. E a pineal é a mais avançada delas, que nos conecta com os planos superiores do plano espiritual. E em tradições ainda mais antigas, né, por exemplo, a medicina védica, que é do hinduísmo, e no Egito Antigo, cerca de 5.000 anos atrás, a pineal tem grande relevância também. Então, na medicina védica é a janela para o mundo espiritual, aquilo que dá poder de clarividência e de entrar no estado meditativo verdadeiro.
E no Egito, o olho de Horus, né, do mito de Ísis, Osíris. Então, Osíris, ele entra numa luta e morre contra Sete, corresponde às forças sombrias da natureza. E o Horus, quando vai se vingar a morte do pai, ele perde um olho. E aqui, nessa estrutura do papiro, é muito semelhante a um corte sagital, como se cortasse o cérebro no meio. O Egito tinha conhecimentos de anatomia pelas técnicas de mumificação, e é muito semelhante, né, à região do diencéfalo, que é onde André Luiz coloca que está sediada a neurofisiologia da mediunidade. Então, o olho de Horus seria o tálamo e a pineal ali muito adjacente a ele, como vocês podem ver na figura. Então, a pineal ela é tratada em diversas culturas que não se falavam, na época não existia WhatsApp, internet, né? Mas ela pipoca, né? A verdade ela está aí e ela surge, ela vai sendo absorvida em diferentes culturas, em diferentes civilizações. E aqui no Ocidente, né, na medicina oficial, desde Galeno, no segundo século a.C., a pineal é considerada importante. Ele tinha um modelo pneumático ventricular. A ideia de Galeno era que a pineal bombeava mecanicamente o que ele chamava de espíritus animales, que dava vida ao corpo físico. Descartes, lá no século XVII, um dos filósofos que foi inspiração para a Revolução Francesa, lá no século XVIII, em 1789, ele coloca que a pineal é o assento da alma. Ele chega nessa conclusão porque toda a estrutura do nosso cérebro ela é bilateral. Então, se tem o lobo temporal direito, existe o lobo temporal esquerdo. Tudo tem dois lados, tudo é simétrico, mas a pineal é a única estrutura que é única. E ela está protegida lá no centro do nosso encéfalo e ela é única, não é bilateral. E no livro Matéria Psi, Hernani Guimarães de Andrade traz, de maneira mais objetiva, né, que as obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, elas serão mais tarde objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo, como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem após a morte do corpo físico. E é com muito orgulho que esse artigo aqui, publicado em 2013, na Neuroendocrinology Letters, que é uma revista sueca, indexada no PubMed, na época tinha um alto fator de impacto, fazendo um contraste entre tudo que foi trazido na série A Vida no Mundo Espiritual, por Chico André Luiz, comparando com o conhecimento científico na época sobre a pineal e o que foi trazido e comprovado nos dias de hoje. E foi aceito numa revista séria, esse artigo é muito interessante. Então, vocês podem ver que Missionários da Luz tem a maior quantidade de referência pineal. Epífise e pineal são sinônimos, é a mesma coisa, tá? Então foi feita essa busca sistemática e Missionários da Luz é a primeira fonte, né, cronologicamente, que aparece a pineal de maneira mais incisiva, né? E é importante a gente destacar que Missionários foi publicado em 1945. Então, final da Segunda Guerra Mundial, a comunidade científica da época entendia a pineal como um órgão vestigial e involutivo, que não tinha função nenhuma. Igual o nosso cóccix, ele não tem função nenhuma, é um resquício filogenético da cauda dos hominídeos dos quais nós descendemos. Igual, por exemplo, os nossos dentes do siso, depois que nossa espécie começou a cozinhar alimento, não precisou mais mastigar, esses dentes tão posteriores para mastigar carnes duras. Então, esses dentes do siso, eles não têm mais funcionalidade, além de dar problema. Por isso que é tão retirado assim nos consultórios odontológicos. O apêndice, por exemplo, é considerado por alguns estudiosos um órgão vestigial involutivo, tal qual era a ideia da pineal na época. E o máximo que existia na época eram alguns relatos de casos de tumores de pineal em crianças que desenvolviam puberdade precoce. Então era uma hipótese que não era aceita pela maioria da comunidade científica, que a pineal poderia ter uma única função relacionada ao início da puberdade. E é aí que Alexandre, o orientador de Missionários da Luz, ele traz, na época, verdadeiras heresias médicas, de tamanho a importância que ele destaca para a glândula pineal. Então ele coloca que é a glândula da vida mental.
preside os fenômenos nervosos da emotividade, controladora do nosso mundo emotivo, o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ascendência em todo o sistema endócrino humano. Isso era uma perfeita heresia e continuou sendo por muitos anos, até que recentemente a gente está começando a reconhecer cientificamente como a pineal influencia a glândula, a hipófise, né, que era na época considerada a grande maestra do sistema endócrino. Então ele faz até uma comparação, Alexandre, né? Se as glândulas, os testículos e os ovários segregam os hormônios sexuais, a pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades força. Isso aqui nas entrelinhas dá para a gente ver que a pineal é um instrumento da vontade do espírito. E a vontade espiritual, ela é uma secreção do espírito. E a pineal, ela é uma antena, um intermediador de onde a gente direciona a nossa vontade, a nossa fé. Então, é uma potência, como a gente vai ver, né, que dorme embrionária na maioria de nós ainda. E foi só 13 anos depois de publicação de Missionários que a primeira evidência científica de alguma relevância da pineal começa a surgir, quando Aaron Lerner publica o seu artigo que ele havia isolado a molécula da melatonina. E a partir daí começaram os estudos de melatonina e pineal, com maior energia dos pesquisadores, né? E a descoberta que a pineal e a melatonina têm uma importância nos ritmos biológicos essenciais de todos os vertebrados, não é só do ser humano, inclusive nos ritmos biológicos de aves, eclosão de ovos. Então, como a pineal ela é esse instrumento, esse motor potente que a gente não sabe utilizar muito bem ainda, é importante a gente destacar essa passagem de Marcos, né, em que Jesus ele nos diz, né, eu vos digo em verdade que todo aquele que disser essa montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que isso acontecerá, o verá de fato acontecer. Então, a pineal é um instrumento que a gente deve aprender a lidar, que vai trazer ainda na nossa evolução muitas capacidades ocultas. Então, mas como que o pensamento pode alterar o funcionamento da pineal? A gente está muito longe ainda de conseguir identificar os meandros exatos disso, mas estudos translacionais, o que é isso, estudos translacionais? Que mesclam disciplinas diferentes do conhecimento humano, nesse caso a física e a biologia. Esse artigo, por exemplo, mostra que campos eletromagnéticos de extrema baixa frequência, eles foram capazes de alterar o nível de melatonina e de cortisol, que são dois marcadores de ritmos circadianos. Então, é uma correlação de campos eletromagnéticos com a alteração da secreção da melatonina, o funcionamento da pineal, no caso, né? E aí Alexandre coloca, de maneira incisiva em Missionários, em 45, que não se trata de órgão morto, como se supõe velhas suposições, né? O neurologista não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. O psicólogo vulgar a ignora. Mas Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido. Então, como a gente está vendo, a pineal ela é um instrumento que a vontade e a fé humana ela vai afetar, né? Vai direcionar aqui no nosso corpo encarnado. E no caso, a libido, ela é uma pulsão, que é realmente importante, né? Jung tinha uma crítica em relação a isso, né? Que a sexualidade ela tem a sua importância, mas o espírito humano ele é muito mais vasto e amplo. Então, por exemplo, a gente tem pulsões de espiritualidade, de ascensão, de integração com a realidade, né, de autoconhecimento. Então, existia outros tipos de função. E aqui Alexandre faz essa crítica, de que Freud achava que tudo era questão de libido, mas que a libido também, ela usa a pineal para influenciar o nosso corpo, né?
Então, a glândula da vida mental, onde reside o sentido novo dos homens, dando essa ideia de potenciais ainda desconhecidos por nós, que a pineal pode ser a intermediadora disso através da ação, da vontade e da fé, por exemplo. Mas, entretanto, na maioria deles dorme embrionária. As redes nervosas funcionam como fios telegráficos que vão levar as ordens que a pineal intermedia para todos os departamentos celulares, né? Então, suprindo nossas células, nossos órgãos com energias psíquicas. É um manancial criador dos mais importantes. É ligado à mente através de fios eletromagnéticos do campo vital que a ciência, nem da época e nem atual, consegue identificar. Mas comanda as forças inconscientes, né, subconscientes, sob a ação direta da vontade. Aqui ele faz uma questão mais explícita, né, que é a questão da vontade, utiliza a pineal para influenciar todas as nossas células. E aplicações clínicas hoje, né? Então a gente sabe que a melatonina, por exemplo, ela funciona como um fator tecidual, ela é um hormônio, ela tem ação anti-inflamatória, é o maior antioxidante, é o maior antioxidante natural que existe. Tem efeitos oncostáticos, né, de limitar o crescimento de alguns tipos de tumores, mas não é uma panaceia, tá? Excesso de melatonina pode fazer mal. A saúde é uma questão de equilíbrio. Então, por exemplo, a melatonina pode fazer mal, ter efeitos iatrogênicos em doenças autoimunes. Se a pessoa com essa venda indiscriminada de melatonina toma uma dose muito elevada, a ponto dela se manter na corrente sanguínea pela manhã, além de sonolência, dificuldade para acordar, essa pessoa ela vai ter maior resistência à insulina, então ela pode ter maior risco de desenvolver diabetes. Além disso, é contraindicado na gravidez, lactação, em crianças, então não é uma panaceia, tem que tomar cuidado. E tem alguns estudos científicos já que estudam a pineal e a espiritualidade, então isso está começando a avançar. Esse primeiro estudo é bem interessante porque comparou um grupo de meditadores numa técnica específica de meditação chinesa com o intuito, acionando a vontade para absorver energia espiritual. E comparou com outro grupo controle na mesma sala, sobre a mesma luminosidade, que sentaram apenas em silêncio. E esse grupo que teve a intenção, a vontade de absorver energia espiritual, houve significativamente maior funcionamento da pineal pela secreção de melatonina noturna. Esse outro estudo, ele analisou a mesma coisa, então a intenção da meditação, que influencia o funcionamento da pineal com maior secreção de melatonina, só que numa outra técnica, medindo a melatonina pela saliva, que também é possível, além de medir no sangue e na urina. Esse outro estudo foi bem interessante, porque comparou uma outra técnica de meditação, que busca conexão espiritual, com o mindfulness, na mesma sala, sobre a mesma luminosidade, e a intenção de fazer essa conexão espiritual foi suficiente para diferenciar esse grupo daquele que fez mindfulness, que o objetivo é você se conectar com aqui e com agora, momento presente, através, por exemplo, da respiração. E isso foi, essa intenção de conexão espiritual fez a pineal funcionar mais, ativou ela. Esse outro estudo interessante comparou pacientes com câncer de pulmão metastático com um grupo controle, todos receberam a mesma quimioterapia, mas foi interessante que nesse caso específico não é para todos os tumores, tá? Nesse caso específico, a melatonina ela ajudou a ter uma maior resposta em relação ao controle dessas metástases, desses tumores, e interessante que funcionou mais naqueles pacientes que tinham uma espiritualidade maior, que foi mensurada em escalas validadas. Existem escalas para você avaliar o nível da espiritualidade. Por exemplo, uma das perguntas dessa escala é o quanto que você sente a presença de Deus no seu dia a dia, o quanto que as suas ações são orientadas de acordo com a sua fé, com os seus princípios. São tipos de perguntas dessas escalas. Um outro tema muito bem documentado, igual da pineal, né, que foi uma antecipação científica muito gigantesca, foi a questão do cérebro triuno.
quando, no Mundo Maior, de 1947, Calderaro, que é o instrutor de André Luiz no livro, ele compara o nosso cérebro, tanto do corpo físico quanto o cérebro do perispírito, como um castelo de 3 andares, em que o primeiro castelo corresponde ao nosso tronco encefálico. Ele é responsável por aquilo que a gente adquiriu, os hábitos mais arraigados. Por exemplo, o controle da temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial, essas questões mais básicas da sobrevivência, elas estão tudo no tronco encefálico. A porção intermediária entre o tronco encefálico e os lobos frontais é o segundo andar desse castelo. Então ele engloba também o sistema límbico, está ali no meio, mas na elucidação de Calderaro ele se fixa mais no córtex motor, fica bem no meio aqui da nossa cabeça, que está associado a onde a gente aplica a nossa vontade no dia a dia. São as resoluções dos problemas cotidianos, onde que a gente coloca as nossas forças, no terra a terra, no dia a dia mesmo. E os lobos frontais, que é o último andar, o terceiro andar desse castelo, que é o mais elevado, é o mais recente também adquirido na evolução filogenética da nossa espécie. Aí está o que ele chama de superconsciente, então de capacidades ainda desconhecidas que a nossa espécie vai começar a desenvolver, né? E onde está o ideal, o futuro, metas superiores, é aí que a gente se conecta espiritualmente. E aí, Paul MacLean, no início da década de 70, começa a publicar os primeiros artigos exatamente nessa descrição. Então foram 23 anos, pelo menos, de diferença até que a comunidade científica aqui comece a elucidar a mesma ideia. E ele coloca, né, e o livro dele só foi publicado mesmo em 1990, né, chamado O Cérebro Triuno em Evolução, The Triune Brain Evolution. E ele coloca a mesma coisa, o primeiro andar é o cérebro reptiliano, o tronco encefálico. O que diferencia um pouco é que o segundo andar ele foca mais no sistema límbico, que está no meio do nosso cérebro, que controla as emoções. Mas André Luiz, se você pegar lá na descrição, ele coloca que o segundo andar é a porção entre o primeiro, o tronco encefálico, e até os lobos frontais. Então, ele engloba o sistema límbico também. E a neomamífera, que é o neocórtex, que está relacionado a questões mais evoluídas mesmo, raciocínio, planejamento, pensamento abstrato e tudo mais. E onde que está... antes de eu falar das aplicações clínicas do cérebro triuno, vale a pena mencionar o Winder Penfield. Esse foi um neurocirurgião canadense que atuou em diversas universidades norte-americanas, que é muito conhecido e estudado até hoje na Faculdade de Medicina como o homúnculo de Penfield. Então, o que ele fazia? Ele operava o cérebro das pessoas, com a pessoa anestesiada, mas acordada. Ele era especializado em epilepsia. E aí ele conseguiu mapear as áreas do cérebro responsáveis por cada função. Então, tem o córtex motor, aí que vocês podem ver, né, que está em azul, e o córtex sensitivo, que está em laranja. E existe uma maior quantidade de neurônios responsáveis pelos músculos de sensibilidade da face. É por isso que tem essa desproporção da cabeça em região restante do corpo, de cada neurônio está interligado. E aí, em 1983, o Winder Penfield, ele publica o livro O Mistério da Mente. E ele coloca que o tronco cerebral alto como a porta de entrada e saída da mente. E a gente analisando as obras de André Luiz, lá desde Obreiros da Vida Eterna, em 1946, então quase 40 anos antes, e também no Mundo Maior, o quarto ventrículo como a sede da alma. Diferente de Descartes, que colocava a pineal, né? André Luiz traz, através do Chico, que é o quarto ventrículo. O quarto ventrículo é essa porção que está entre o cerebelo, que é o teto dele, e o tronco cerebral alto, exatamente, o mesencéfalo e a ponte, que é o assoalho do quarto ventrículo, que vocês podem ver nessa figura mais embaixo, que tem núcleos responsáveis pela fixação mesmo de sobrevivência. Então, o controle da pressão arterial, temperatura, que conecta o espírito ao corpo físico, formando a alma, que é o espírito encarnado. Aplicações clínicas disso, essas são muito interessantes. Então, o Andrew Newberg, um
médico americano que atua na Universidade da Pensilvânia, Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos. Ele publicou diversos papers, artigos, comparando aí o estudo de monges e freiras em estados de prece, estados meditativos. E o que ele encontrou de maneira muito nítida é que durante esses estados de conexão espiritual, o lobo frontal, que é o terceiro andar do castelo de Calderaro, ele fica mais ativado, particularmente o lobo frontal esquerdo, e há um apagamento, uma diminuição da atividade no lobo parietal, que é o segundo andar do cérebro triúneo de Calderaro. Então é como nesses estados que a gente aciona a nossa fé através de preces e meditações, a gente está deslocando a nossa consciência do segundo andar, que é o aqui e agora, as funções cotidianas, resolver problemas, pagar boleto, etc., para o terceiro andar, que é o mais evoluído, relacionado à espiritualidade. Então, Calderaro, no mundo maior, ele coloca que o problema está quando a gente estaciona. A vida é fluida, a vida é movimento. A água parada, a gente está vivendo uma época de dengue, né? Dá problema. Mas a água corrente, ela é cristalina, ela gera saúde. Então, a mesma coisa, quando a gente fixa a nossa consciência num desses andares específicos, vai dar problema, vai causar sofrimento. Então, quem estaciona no primeiro andar, que é o mais primitivo, que está relacionado aos impulsos, então você fugir da dor e buscar o prazer, você fica preso num labirinto de causas e efeitos, perde energia, perde tempo. Se você fixa no segundo andar, numa vida mecanizada, né, você se destitui de luz edificante, onde nesse templo de noções superiores a gente consegue absorver a energia, se reabastecer energeticamente, que é no terceiro andar, que é o mais elevado. Porém, quem se fixa exclusivamente no terceiro andar dos lobos frontais, corre o risco da contemplação sem obras, da meditação sem proveito, contemplação sem proveito e renúncia sem ajudar ninguém, né? Sem utilidade. E que para a mente prossiga é indispensável o equilíbrio para que a gente evolua, Calderaro coloca. Então, a gente utilizar as nossas conquistas passadas para orientar tudo que a gente aprendeu, com os nossos erros, com erros dos nossos antepassados, para atuar no hoje, mas com a esperança que flui cristalina e bela, do idealismo elevado, onde a gente capta do plano divino essas energias restauradoras que vão nos reabastecer para esse trabalho santificante de evolução. Então, Jesus Cristo, ele tinha muitas razões para nos recomendar amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Isso não é mera questão de virtude, é um princípio científico. Porque, por exemplo, se alguém nos faz mal e a gente fica preso naquele pensamento, eu não posso deixar barato, eu tenho que responder, eu tenho que me posicionar à altura, numa questão de disputa de poder, a gente se fixa no primeiro andar, que é o mais primitivo, que é o que os animais fazem na selva, né? E a gente se destitui de todos os benefícios de ascender de maneira equilibrada para os andares superiores. Então, é no pensamento que residem as causas. A época virá que o amor, a fraternidade, a compreensão serão tão importantes para nós encarnados quanto pão, água e remédio. E ele coloca que isso é questão de tempo. É lícito que a gente se fixe num otimismo divino, porque a mente, ela evolui sempre para o alto, embora muitas vezes possa parecer o contrário. Está aí a questão da nossa responsabilidade em relação a o que nós assimilamos em termos de informação. Isso eu vejo muito no consultório. A pessoa, ela fica fixada numa fonte de informação, consumindo informação apenas negativa, que traz o pior da sociedade, ela se perde em termos de proporção do que é a vida. Então, é necessário que a gente faça um esforço voluntário, coloque energia, para buscar aquilo que a sociedade produz de bom, como vocês estão fazendo hoje aqui nesse exercício de vir aqui estudar com a gente. Então, por exemplo, existem os caçadores de bons exemplos, eu adoro, é um casal que recolhem experiências, viajam pelo país, identificando
pessoas que estão fazendo a diferença na comunidade, na vida das pessoas. Então, é um exemplo de como a gente pode balancear isso. Agora, a gente vai falar dos bióforos. O que é esse raio de bióforos? Então, André Luiz coloca que a alma atua no corpo pelo citoplasma. Isso, na época, também era uma heresia, Evolução em Dois Mundos, de 58, porque todo o século XX foi tomado pela ideia de determinismo genético. Qual que é a ideia desse determinismo genético? Que nós somos determinados pelos nossos genes, que não existe livre-arbítrio. Isso, alguns filósofos ainda e pesquisadores ficam martelando nessa questão, que, na minha opinião, assim, não tem sentido nenhum, né? Então, que os bióforos, eles são os intermediadores, ele também chamou de unidades de força psicossomáticas da mente afetando o corpo, que vai projetar os estados da mente. Então, como se fosse um intermediário da pineal afetando o nosso organismo. Então, Décio Iandoli Júnior, que é lá da AME Mato Grosso do Sul, ele coloca, né, que os bióforos são moléculas capazes de conectar a célula ao perispírito e de ancorar o nosso ectoplasma e o duto etérico. Então, ele faz essa intermediação entre o pensamento, que é uma secreção do espírito, encarnado ou desencarnado, atuando no corpo. Então, tanto em 1947, no Mundo Maior, quanto Evolução em Dois Mundos e Pensamento e Vida, que foram publicados em 1958, traz a ideia dos bióforos como o intermediário do nosso pensamento afetar o nosso organismo. Então, a ideia do pensamento como fontes criadoras. Então, uma sacada bem legal do Décio é a gente considerar os nossos pensamentos como filhos. Os pensamentos são elementos vivos que nós criamos. Eles não vivem eternamente, eles são formas de pensamento, como André Luiz coloca, né? Eles, dependendo da intensidade, do sentimento do pensamento da forma, o sentimento da direção, eles têm uma duração, mas eles são criaturas nossas. Então, é de grande responsabilidade o que a gente alimenta. A gente pode até não controlar o que brota espontaneamente, mas aquilo que a gente alimenta como pensamentos, eles são como se fossem nossos filhos. Então, André Luiz coloca na série dele a extrema importância e impacto, né, desses pensamentos que podem nos levar para a saúde ou adoecer o nosso corpo. E só 40 anos depois, quase, né, que isso começa a ser identificado, né, com Winder Penfield mapeando o que é o sistema límbico, que é a área cerebral que controla onde funcionam as nossas emoções, e a Candace Pert, que identificou, né, o receptor de opiáceos, das beta-endorfinas que a gente libera quando a gente se exercita, por exemplo. E hoje já existem mais de 60 neuropeptídeos, são esses intermediadores dessa conexão entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e o restante do corpo. E aí ela fundou, ela foi a base para essa nova disciplina, que é a psiconeuroimunoendocrinologia. Então, o que está mais bem estabelecido hoje é os pensamentos e as emoções afetando a nossa imunidade e o nosso sistema endócrino. E a gente não pode deixar de falar da mitocôndria, que André Luiz coloca que são verdadeiras usinas de força dentro do citoplasma da célula. Então, são acumulações de energia espiritual em fórmulas de grânulos, e elas que produzem o ectoplasma. E aí, só cerca de 40 anos depois, né, 38 anos depois, que o Guido Kramer, lá do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris, ele descobre que a apoptose, que é quando a célula morre, isso não é coordenado pelo núcleo da célula, mas é o potencial entre as membranas da mitocôndria que cai, e aí a célula morre. Então, é como se essa energia espiritual se esgotasse e aí a célula morresse. Então, o perispírito para de transmitir energia para a célula e a célula física morre. Então, colocando essa relação é bem interessante, né?
E a epigenética, relacionada com hereditariedade e livre-arbítrio. Então, o que é epigenética? Epigenética é aquilo que está sobre a genética, aquilo que controla, orquestra a nossa genética. Então, é como se os nossos genes, eles fossem uma biblioteca, mas os livros que vão ser lidos nessa biblioteca são escolhidos de acordo com o estilo de vida que a gente tem, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com o ambiente que a gente vive. E isso está cada vez mais bem estabelecido a partir dos anos 2000, está sendo cada vez mais bem estudado. Então, o centro da célula que coordenava tudo no século passado, agora é só o porão onde você vai pegar as informações, aquilo que vai ser expresso ou não, aquilo que vai sintetizar proteína ou não. Isso é trazido, né, em 47, 57, 58, na série Nossa Vida no Mundo Espiritual, que o genoma, ele é, de fato, um imprinting do espírito, a lei de ação e reação. Então, por exemplo, como foi falado na palestra anterior, de Segismundo. Então, Segismundo, na encarnação anterior, ele matou o amigo para ficar com a esposa dele e construiu família com a esposa dele. Depois que ele desencarna, ele se arrepende, trabalha bastante para se renovar, e ele vai encarnar como filho do homem que ele havia matado e filho da esposa que ele tomou dele. E nesse processo, ele vai ter uma vulnerabilidade genética no sistema cardiológico, no coração, cuja gravidade vai depender de como ele conduzir a vida dele. Então, se ele ficar de acordo com as leis divinas e trabalhar a si mesmo, aquilo vai se amenizar ao máximo. Mas se ele for contrário e começar novamente a cometer outras ações contrárias à lei de amor, à lei de Deus, ele vai ter um agravamento disso. Então, o genoma, de fato, ele é um espelho do nosso corpo causal, que é a camada da memória do perispírito, mas é o jeito que a gente vive que coordena e impacta tudo isso. Isso é trazido, né, Dr. Kazuo Murakami, que identificou o gene da renina, famosíssimo lá do Japão, que é um gene muito importante para o estudo de hipertensão arterial, no livro Código Divino da Vida, pelo Bruce Lipton, né, que está aí na foto, que é esse livro maravilhoso de 2005, que é a Biologia da Crença, e eles trazem, né, que os genes, eles não se desligam e desligam sozinhos, eles não controlam seres vivos, e que a gente precisa usar nossa mente para ativar esses genes benéficos e o pensar negativo, o cultivar do pensamento negativo que leva às doenças, né? Tudo isso trazido por cientistas sérios. Então, uma historinha aqui para tirar vocês da sonolência. Eu sei que é muita informação, mas uma história interessante. Era uma vez, isso é um estudo publicado, tá? Mas vou contar desse jeito, replicado e tudo mais. Era uma vez 2 espécies de ratos. Uma espécie, as mães são carinhosas. As mães lambem bastante as suas crias, são afetivas. Na outra espécie, as mães são independentes. Elas não lambem, não são carinhosas com as crias. E aí, nessa espécie que os filhotes recebem essa lambida, esse carinho, eles são menos estressados, mais dóceis, têm menores níveis de cortisol. E na outra espécie que as mães não cuidam, não dão carinho, eles são mais violentos, mais estressados, mais agressivos. E aí o que os cientistas fizeram? Trocaram os filhotes de mãe. E o que eles observaram? Que os filhotes que foram trocados, eles replicaram nas suas crias o comportamento que eles receberam, e não da espécie original. E aí os cientistas ficaram intrigados, né? Como é que eles puderam passar essa cultura, digamos assim, esse jeito de criar os filhotes, se eles são geneticamente programados para agir diferente, né? E aí eles identificaram que o ato do carinho da mãe, de lambedura, ele retira os grupos metil dos genes. Então esses grupos metil são como tampões. É um carbono com 3 hidrogênios que tampa o DNA e não deixa ele ser expresso em proteína. Então o carinho materno é capaz de retirar esses grupos metil e possibilitar que esse DNA seja expresso. Então é como que o carinho da mãe
vai lá na biblioteca, no núcleo da célula, e pega os melhores livros para serem lidos e expressos nos filhotes. E aí esse carinho faz com que os filhotes sejam menos estressados e mais dóceis, por exemplo. E isso é muito estudado hoje em medicina do estilo de vida, por exemplo. O exercício, a alimentação, manejamento do estresse, o sono adequado, tudo isso afeta o que os nossos genes vão ser expressados ou não. E, por fim, para a gente se divertir um pouco mais nesse passeio interessante, alguns exemplos tecnológicos que André Luiz traz, né? Então, um deles está em Mensageiros, de 44, do carro voador, análogo ao Aeróbus, né, do nosso lar, também de 44, mas esse tem uma semelhança maior com essa comparação. Então, André Luiz coloca que eles tomaram um carro, parecia um veículo com asas, e que ele se deslocava impulsionado por fluidos elétricos acumulados, e eles se deslocaram a grandes distâncias, sempre a uma altura pequena do solo. Aí, 20 anos depois, em 1964, em Tóquio, é inaugurado o primeiro trem-bala, cujo campo eletromagnético, ou seja, fluidos elétricos acumulados, fazem com que haja uma flutuação mínima para tirar o atrito do trem com os trilhos e possibilitando que ele seja acelerado em altas velocidades. Então você vê isso se materializando na tecnologia aqui. Agora, exemplos mais futurísticos, né? Da mesma maneira que era uma heresia na época, lá em 45, você falar da pineal, por exemplo, esses dois exemplos que eu vou trazer podem parecer objetos de ficção científica, mas no futuro, muito provavelmente, né, vai ser traduzido. Então, o psicoscópio. O psicoscópio é o sonho de consumo de qualquer psiquiatra ou psicólogo, porque você coloca o psicoscópio na pessoa e você consegue ter a leitura daquilo que ela está se demorando, se entregando, digamos assim, se são vibrações de ódio, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de mágoa, ressentimento. Então, o psicoscópio ele consegue identificar onde está a causa, a etiopatogenia espiritual do problema. Então, ele define as vibrações do ser. E aí, aparece lá nos domínios da mediunidade que esperamos que esteja mais tarde entre os homens encarnados, e ele funciona à base de elementos radiantes, análogos aos raios gama. Raios gama são ondas eletromagnéticas de altíssima potência emitidas por alguns tipos de átomos, né? E aí, em 2021, aparece essa câmera portátil, que funciona através de raios gama, que fornece uma imagem tridimensional. Então, por exemplo, pode ser usado por oncologistas no consultório para identificar uma área suspeita de câncer, por exemplo. Mas ela mostra uma imagem tridimensional da matéria em si. Tá? A gente está muito longe de ter um aparelho desse que consegue ver a vibração de sentimentos e emoções, né? Analisar, por exemplo, o corpo, o perispírito da pessoa, né? A gente está muito longe disso, tanto que ele fala que são análogos aos raios gama, né? Então a gente está começando a caminhar nessa direção. E esse que é mais futurístico ainda, né? Que é nos domínios da mediunidade também, que é a questão do teletransporte. Então, eles estão numa reunião de materialização e André Luiz percebe que flores que eles vão materializar para os participantes da reunião, elas passaram, já estavam materializadas e passaram a parede de tapume que dividia ali a sala de reunião livremente. E André Luiz pergunta, e se fosse o médium objeto do transporte, ele transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? E a resposta do instrutor é perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque nós dispomos de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que eles possuem. E chegará o dia que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades, as constituições físicas, da mesma maneira que ele atualmente está destruindo. Então, o que destrói, o que separa um átomo? É a energia nuclear, a bomba atômica. Então, desde aí do final da Segunda Guerra Mundial, a nossa espécie ela coordena essa tecnologia de
de fissura atômica, né, que gera energia nuclear, a bomba atômica. Então, da mesma maneira que a gente dominou a questão da fissão nuclear, ele fala que a gente vai conseguir a tecnologia para fazer a fusão nuclear, que é o que é utilizado no Sol. O Sol produz tanta energia porque ele faz a fusão nuclear. O Sol ele funde 2 átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio. E essa fusão gera enormes energias. Então é algo muito mais potente de gerar energia do que a destruição, a fissão nuclear. E aí, em 2017, cientistas chineses conseguem teletransportar uma partícula. Então, eu vou explicar o que eles fizeram. Eles teletransportaram para o espaço, por uma distância de 1.400 quilômetros. Então, dentro da física quântica, existe um negócio que chama emaranhamento. O que é isso? É quando 2 estruturas estão interligadas, e não importa a distância entre elas, se você altera uma, a outra instantaneamente, a informação viaja mais rápido que a velocidade da luz, e altera o outro elemento. Então, eles separaram 2 estruturas. Então, por exemplo, você pode separar um fóton, que é uma unidade de luz, digamos assim, em 2, através de projetando ele num cristal que divide ele em 2. E esses 2 fótons filhos, eles estão emaranhados. Então, se um elétron desse fóton está girando em sentido horário, o outro está girando em sentido anti-horário, é o ao contrário. E se você muda esse de rotação, o outro muda instantaneamente, porque eles estão emaranhados. E aí os cientistas mandaram uma dessa estrutura emaranhada para o espaço, e a outra ficou na Terra. E aí eles pegaram o terceiro elemento que eles queriam teletransportar, e misturaram com esse fóton emaranhado que estava aqui na Terra, a ponto deles ficar igual dessa estrutura que eles queriam teletransportar. E assim que ele assume essa estrutura, o outro imediatamente lá no espaço vira do jeito desse terceiro elemento. Então, não é o termo correto, teletransportou, ela desintegrou daqui e apareceu lá. Mas você, é tipo uma clonagem imediata, uma clonagem instantânea do elemento que você queria fazer aparecer lá. Então, esse é o nível de tecnologia que a gente está atualmente nesse sentido, mas André Luiz vai trazer coisas muito mais interessantes. E para não deixar o Emmanuel de fora, né, o Pensamento e Vida, que é uma obra de 58 fantástica, a doutora Marlene colocava como uma pequena grande obra, ele traz, Emmanuel, que o pensamento é a 5ª força da natureza. Então, hoje, cientificamente, a gente, bem estabelecido cientificamente, 4 grandes forças da natureza. A primeira é a gravidade, foi a primeira força a surgir a partir do Big Bang. Depois vem o eletromagnetismo. Toda corrente elétrica gera um campo magnético perpendicular a ela e vice-versa. Não tem como se dissociar um campo magnético de um campo elétrico, eles sempre estão juntos. Depois vem a força nuclear forte, que une um próton com um nêutron, por exemplo. E é a destruição dessa força nuclear forte que gera energia nuclear. E a força nuclear fraca, que está responsável pelo decaimento dos átomos. Por exemplo, o estudo de carbono 14, para você ver a data de uma determinada elemento que você escavou, por exemplo, para ver que época da humanidade foi aquilo, ele é a força nuclear fraca que é responsável pelo decaimento do carbono 14. Então, o pensamento divino é a força que nos faz evoluir. E Calderaro, no livro Entre a Terra e o Céu, de 54, ele coloca que depois do poder divino, do poder de Deus, através desse pensamento que nos empurra para a evolução, a dor é o elemento mais forte, né, capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, como a gente viu, são forças da natureza. Nós fazemos parte da natureza, os pensamentos são nossos filhos, então a gente está nesse processo de criação, cocriação divina o tempo todo. E quando a gente desvia da rota e começa a adoecer, ou fazer mal para os semelhantes, a dor vem como o atalho, né, a direção em linha reta mais próxima para a gente se reharmonizar com as leis divinas. Então, a dor, ela nos compele, são indispensáveis para as nossas modificações, com vistas para o plano divino
de reunificação com o Criador, a gente não pode escapar desse plano divino sem graves consequências para nós mesmos. Então, a gente pode meditar por um minuto nessa figura de serenidade do Cristo, esse olhar que transmite uma compreensão profunda, sem julgamento, uma onisciência de toda a nossa história, das nossas vulnerabilidades e das nossas potências, desconhecidas até por nós mesmos. E constatar que é o amor esse plano divino para nós, a sublime destinação. É lá que nós iremos chegar um dia, e que todo o sofrimento ele é causado pelos obstáculos que nós mesmos colocamos da nossa entrega, de que nós sejamos instrumentos desse amor, dessa doação inteligente e amorosa para o próximo e de autocuidado também. E para a gente materializar, trazer um pouco tudo que a gente aprendeu aqui, que está no 3º andar do Castelo Cerebral de Calderaro, para a prática, eu convido vocês para o MEDNESP 2025, do ano que vem. É o maior congresso do mundo de ciência e espiritualidade, que é organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil a cada 2 anos. Em 2025 vai ser em São Paulo. Então, tudo que eu falei aqui, vão ter diversos pesquisadores e profissionais da área de saúde, médicos, falando sobre a questão da espiritualidade na prática clínica e quanto que é importante essa doação, como, por exemplo, o trabalho voluntário, que é exemplificado de maneira tão bela aqui, nessa transformação, nesse processo de autocura. Então, por fim, vou colocar aqui um teaser do nosso evento. E é isso, meus amigos. Muito obrigado. Aproveitem o evento.